Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Urologista Responde. É um programa que visa trazer informações de qualidade sobre a sua saúde. Não necessariamente somente a saúde masculina, mas toda a saúde, tanto masculina como também feminina. E hoje nós vamos trazer um tema que é super pertinente aí para o momento em que a gente está para viver, que é o carnaval. A gente vai falar sobre ISTs, né? Infecções sexuais transmissíveis. E hoje, para brilhantar, como sempre, aqui no nosso podcast, a gente trouxe o nosso, vamos dizer assim, o nosso fundador, o nosso especialista, doutor Ricardo Freitas, urologista. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Dani. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, mais um programa. Estava com saudade já, há muito tempo sem gravar. E hoje, infelizmente, Guto não pôde vir, né? O doutor Augusto não pôde vir, teve imprevisto de última hora aí com um paciente, nada de muito grave. Agenda médica, não é como... essas coisas acontecem, o programa ao vivo é assim mesmo, a gente preferiu manter, né? Até para seguir a programação normal do canal, fidelizar até nossos pacientes, nosso público. Então, vamos seguir, como você já falou, um tema de extrema relevância, né, nesse contexto que nós vivemos agora, de carnaval, época de muitas festas, verão, todo mundo aglomerado, muita gente se conhecendo e paquerando e tendo relações, obviamente. E como você mesmo fala, que é qualidade de vida. Exatamente. E aí podem acontecer as infecções sexualmente transmissíveis, principalmente naquelas pessoas que não têm essa instrução, né? Sim. E nosso papel aqui é esse, é de trazer a educação para as pessoas, para o público, para o paciente e evitar, obviamente, isso, mas se acontecer também, né, ter um tratamento adequado. Não, então, perfeito. Nosso tema hoje é esse. Perfeito. E hoje nós vamos dividir o nosso programa em 3 blocos. A gente vai falar primeiro sobre o que é realmente as ISTs, né? Por que inclusive mudou a nomenclatura. Antigamente a gente falava DSTs, que é doenças sexualmente transmissíveis. Depois a gente vai citar alguns exemplos de ISTs e como descobrir, como fazer o diagnóstico. E por último, aí, dicas de prevenção e tratamento. Então, eu acho que é um tema muito relevante, muitas pessoas já ouviram falar, mas poucas, inclusive, sabem as consequências de não se prevenir. Então, a nossa ideia é justamente fazer um bate-papo aqui com perguntas, né? Inclusive, fazendo jus ao programa, né? O Urologista Responde, para poder descomplicar um pouco esse tema e trazer informação, né, bastante relevante. Lembrando o seguinte, nós estamos com o nosso apoiador e patrocinador, a empresa Saúde Conecta, é uma empresa de concierge médico. Então, na tela aí, tem um QR Code, onde se você apontar, vai direcionar lá para marcação de consulta. É uma empresa que cuida das agendas médicas, tanto de Dr. Augusto quanto de Dr. Ricardo. Então, através desse QR Code, você vai cair diretamente na central de agendamento e lá você vai ter a possibilidade de marcar as consultas, tanto particular quanto plano de saúde, se você tiver interesse. Isso, inclusive, foi um pedido dos nossos telespectadores, né, de onde encontrar para poder ter acesso aos médicos. E aí a gente trouxe essa novidade, então vai ficar o tempo todo aqui na tela, basta colocar aí. Se você não quer marcar agora, coloca o QR Code e faz lá o agendamento Saúde Conecta com o nome dos médicos para que você possa lembrar, tá certo? Então, é isso aí, vamos direto aqui ao nosso... Peraí, mais uma lembrança antes, desculpa, Sim. Lembrar que agora, além do YouTube, a gente tem um canal de Instagram. Verdade. O canal está excelente, está ótimo. A gente vai postar lá os cortes, postar informações relevantes também, Verdade. Tirar dúvidas. Então, podem postar comentários, as dúvidas lá no canal. Futuramente também vamos colocar os programas lá no nosso canal, além do YouTube. E também, né, futuramente nas plataformas de streaming de podcast. A gente está crescendo. Um pedido crescendo do público, a gente está crescendo. Então, vão ser mais plataformas aí para que eles nos encontrem, né? Sim. A gente vai estar no Spotify. Nós já estamos no YouTube já há um tempo, né? Agora, como o Ricardo falou, a gente tem o nosso @urologista responde, então vocês podem nos encontrar no Instagram. E breve a gente vai estrear aí no Spotify. Então, em qualquer lugar, em qualquer horário, você vai conseguir assistir os nossos episódios e aí está sempre bem informado. Eu estou acompanhando também aqui, né, o nosso programa, então se você tiver perguntas, pode colocar, que aí no final a gente vai verificar quais foram as perguntas e vamos tentar responder todas na medida do possível. Lá no Instagram do Urologista Responde, inclusive, você tem acesso às informações, como o Ricardo falou, e também pode
saber sobre consultas, né? O pessoal do Instagram responde e indique para todo mundo, bote aí, inclusive printe a tela agora, marque a gente que você está assistindo. Isso é muito importante que a gente consegue aí atingir mais e mais pessoas, tá certo? É um programa que tem muita informação e um tempo razoável, e aí onde a gente consegue aqui trazer as principais, né? Os principais temas. Então, a gente vai começar, então, preparado para a gente ter esse bate-papo, que eu acho muito importante. E detalhe, você vê que não doutor, um programa, apesar de ser o Urologista Responde, que é só para homens, porque esse tema, inclusive, ele é para todo mundo, né? Ele é para homem, para mulher, enfim, adolescentes, né? Principalmente adolescentes. Eles precisam muito ouvir. Então, se tem alguém que você conhece, encaminha, que é bem importante. E aí, a primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte: quais são essas ISTs e o que diferencia IST do termo antigo, né? De DSTs. Inclusive, foi uma novidade para mim. Esse termo, ele mudou, assim, tem um certo tempo, recomendação da OMS e o Ministério de Saúde acatou essa recomendação, isso vem desde 2016. Só que, obviamente, popularmente conhecido como DST, então vai levar um tempinho até todo mundo se acostumar com o termo IST. Mas ele mudou justamente porque doença, ele infere que você tenha sinais, que você tenha sintomas. E não necessariamente uma pessoa com uma IST, com uma infecção sexualmente transmissível, ela precisa ter sintomas. Tem várias ISTs que são totalmente assintomáticas. E mesmo assintomáticas, pode acontecer a transmissão. Então, o termo doença, né, ficava muito ligado a ter sinal, sintoma. Então, se eu não tenho nada, meu corpo está ótimo, não sinto nada, não tenho nenhuma lesão, então eu não tenho nada. Não é bem assim. Você pode ter, mas ser assintomático e, inclusive, transmitir para a sua parceria, mesmo sem ter nenhum tipo de sintoma. Então, daí vem a importância também dos exames, né, que a gente vai falar, exames, né, preventivos, exames de sangue, exame de urina, para detectar se existe alguma infecção assintomática. Né? Você vê que interessante, né? Não é doença, mas, assim, na cabeça do público que é leigo, a gente fica imaginando que, de fato, é doença, né? Mas, e assim, é diferente o termo doença e infecção. Agora, assim, a outra questionamento é exclusivo. Essas infecções, elas transmitem apenas pelo ato sexual ou tem outros tipos de contágio? Não. Infelizmente, tem outros tipos de contágio. O risco é até maior na forma sexual. E aí, sexual, a gente está falando de sexo oral, sexo vaginal, sexo anal. Né? Às vezes, então, tem a questão das preliminares ali. A pessoa acha que é só na penetração, mas não. Né? Pode ter uma transmissão ali nas preliminares. Tem contágio também com, por exemplo, materiais médicos, materiais odontológicos, materiais de unha, ou até tatuagem, por exemplo, né? que foi indevidamente esterilizado. Tem transmissão também, né, quando a mulher está infectada e está gestante, pode transmitir para o feto durante a gestação ou durante o parto. Né? Então, eu ouvi sobre isso do parto. Então, assim, mulheres, por exemplo, que têm uma IST, não sei se é sífilis. Não. Sífilis transmite. Transmite também, né? Sim. E aí, nesses casos, as mulheres precisam fazer um parto cesariano. Exatamente. Não pode. Indicação de parto cesáreo, porque durante o parto, durante a passagem do feto pelo canal vaginal, é onde tem um risco maior de transmissão, né? Herpes também, também, HPV também. Então, são indicações de... Por isso que o pré-natal é tão importante, né? Perfeito. Porque, e aí vem, né, o que eu citei anteriormente, a pessoa pode ser ter uma infecção, estar infectada, mas ser assintomática, e se ela não fizer exames, né, exames pré-natais, nunca vai saber, e isso pode ser transmitido, infelizmente, para o filho, para a filha. Né? Sim, perfeito. O que a gente pode considerar como relações sexuais desprotegidas? O que você entende? Assim, existe... Você falou que existe o risco das preliminares. E assim, você vê como que é complexo isso, porque uma vez que você descobre que você tem uma IST,
o cuidado que você precisa tomar, né? E a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente sobre essas questões também psicológicas, porque é muito complexo. Você descobrir que tem uma IST e, ok, você vai ter relação com camisinha, mas aí você tem toda uma preliminar que às vezes é importante. E é ótimo, inclusive. E é ótima, é necessária, né? E realmente e aí, pelo que você disse, é uma porta de transmissão também, né? A primeira coisa que a gente tem que falar aqui, Dani, é que assim, IST não precisa, não deve ser um tabu e nem ser uma vergonha para ninguém, tá? É uma infecção, pode acontecer, né? Lógico que o ideal é evitar, mas pode acontecer. Então, assim, acontecendo, a pessoa tem que ir, né, para o médico de sua confiança, se tiver com algum sintoma, ou se tiver dúvida, ou se quiser saber se tem alguma. Então, é importantíssimo. Primeira coisa é desmistificar, tirar esse tabu, que é a nossa intenção aqui, né? Por isso que a gente vem com esse bate-papo mais, inclusive, meio lúdico, até para falar a linguagem mesmo, né, do paciente, povo. né? Exatamente. Ele conseguir, a gente conseguir essa conexão. Exatamente. Então, relação sexual desprotegida, o que é? Muita gente entende que relação sexual é só o ato da penetração, né? Não, o risco é só a penetração. Então, beleza, vou usar a camisinha, vou usar preservativo, mas só na hora da só vou ter risco na hora da penetração. Infelizmente não é assim, né? Qualquer contato de fluido sexual com mucosa pode acarretar na transmissão de uma IST. Gente, até para engravidar não precisa de penetração, né? Exato. Imagina para pegar uma infecção, né? É verdade. Então, assim, sexo oral é uma forma de transmissão. Então, teve contato ali, é possível transmitir. Obviamente, o risco é maior em uma penetração. Sim. Tá? Mas outras formas, né, nas preliminares, o risco não é zero. Pode acontecer. Né? Eu vou até trazer uma pergunta que não está aqui num script, mas que agora surgiu na minha cabeça. Existem algumas ISTs que elas... Quando você faz o exame, você está ali, reagente, não reagente. Né? Então, quando eu tenho uma... assim, eu já tive... E aí, por conta de um histórico, eu ainda assim transmito? Boa pergunta, excelente pergunta. É isso E é uma pergunta bem comum no consultório, viu, do paciente. E até uma notícia que quando a gente dá, o paciente fica, poxa, não é possível, eu peguei isso e tal. Assim, algumas ISTs, que a gente vai citar depois destrinchando cada uma, mas, por exemplo, herpes, HPV, HIV, elas não têm cura. Né? Infelizmente, pelo menos com o tratamento que a gente tem hoje na medicina atual, elas ainda não têm cura. Então, uma vez infectado, esse vírus, essa bactéria, né? Está falando de doenças virais aqui, esses vírus eles ficam no nosso organismo, num estado aí, como se estivesse dormindo, né? O vírus dormindo ali no organismo, mas ele não é erradicado do nosso organismo. Tá? Nessa fase, quando a gente não está sintomático e quando a carga viral é baixa, daí a necessidade dos exames de sangue, a transmissão é praticamente nula. Né? Geralmente a transmissão ela é quando a gente tem sintomas, quando a gente tem alguma lesão, né? Ou então quando tem a infecção ativa. E aí sim a gente carrega esses vírus e pode transmitir para a parceria. Entendi. Então, se não está ativo, não há a transmissão. Então, assim, exatamente. Olha a importância de você estar... Por isso que no exame de sangue lá vem muitas vezes... Muita gente teve mais esse contato na época do Covid, né? IgG e IgM. Sim, exatamente. É que eu falei reagente, não reagente, mas era porque eu esquecia. Esse IgM é quando você está com a infecção ativa, ou seja, IgM, o vírus está ali ativo no seu organismo. Então, ali nessa fase, certeza, praticamente. E IgG é que você já teve contato, ou seja, você está infectado. O vírus está no seu organismo. Mas aí, nesse momento, o risco de transmissão é bem menor, é praticamente nulo. Isso é muito importante, porque isso, inclusive, traz um alívio, eu acho, para as pessoas portadoras de ISTs, né? Exato. E no meu ponto de vista, enquanto paciente, e o que eu falaria, que eu aprendi aqui agora é o seguinte: se você tem, o ideal é que você tenha um acompanhamento, pelo menos, né, uma vez ao ano, para você entender se você está ativo, se você não está ativo. Para você também tomar cuidado com a sociedade, tomar cuidado com as pessoas que te cercam, né? Enfim, com seu parceiro, seu futuro parceiro. Eu acho que isso é muito importante. Então, eu entendi que essa pergunta foi, assim, muito boa, né?
Com certeza. Perfeito. E agora a gente vai falar sobre as principais. Gente, são muitas realmente, mas assim, a gente trouxe algumas que é muito falada, né? E são as mais acabam sendo as mais prevalentes. As mais prevalentes, né? Exatamente. A gente trouxe aqui, ó, HIV, a gente trouxe HPV, herpes genital, hepatite B e C, sífilis e gonorreia. E, assim, me corrija se eu estiver errado, eu não sou uma médica, mas eu tô quase isso. É, você tá. Mas, assim... Mais um ano de programa você recebe. Assim fica fácil. A gente só queria receber, assim, as consultas, os honorários. Mas vamos lá. E a gente trouxe até, assim, até pelos mais conhecidos também, né? Então, a gente fala aqui de HIV. Então, assim, o que você tem para falar sobre isso, né? Os impactos aí imunológicos. Dentre essas aí, eu diria que HIV é que existe um maior tabu em cima, né? Diminuiu bastante, né? Porque hoje em dia pessoas já convivem com HIV e saudáveis, né? Sem maiores problemas. Mas, poxa... sem querer entregar a minha idade, mas década de 80, 90 ali, era praticamente uma sentença de morte. Sim. Você falar que o paciente tinha um HIV era pior do que você falar do que tinha câncer e assim, eles morriam também mais rápido, porque o sistema imunológico ali muito debilitado. E realmente foi uma epidemia, né? Muita gente se infectou naquela época, não tinha tanta informação, pessoas famosas, de cabeça aqui o Cazuza, Renato Russo, né? Pessoas que morreram realmente em decorrência do HIV. Então, realmente foi uma epidemia ali naquela época. Hoje em dia, a gente vive numa endemia, então existem casos novos, casos constantes, mas, graças a Deus, em menor quantidade, até porque o tratamento hoje é mais eficaz e o paciente adere mais ao tratamento, né? Perfeito. Mas, enfim, HIV é uma infecção sexualmente transmissível, né? Então, quando o paciente está infectado e tem uma carga viral alta, e tem um sexo, uma relação desprotegida, é passível de ter essa transmissão. E, uma vez infectado, podem acontecer a doença. A doença é que é a AIDS, que é justamente a síndrome da imunodeficiência, que é quando o vírus ele atinge o sistema imunológico, né, do paciente, ele baixa ali as defesas e aí acontecem as infecções oportunistas. Aí várias, né, infecções, pneumonias, infecções generalizadas, infecções de corrente sanguínea. Então, porque o vírus ele ataca justamente o nosso sistema de defesa. Com o tratamento hoje, e inclusive hoje também acho que vale a pena citar, existe uma espécie de profilaxia. Não vou citar vacina porque não é vacina, mas é realmente uma profilaxia quando você vai se expor, que é o popularmente chamado de PrEP. Então, já aconteceu de alguns pacientes virem para o consultório para ter informação sobre isso, saber como é que é. Os infectologistas também divulgam isso. Mas quando aquela população de risco ou naquele paciente que vai se expor a uma situação de risco, já sabidamente, é usado esse PrEP, que é um antirretroviral, que é usado, se eu não me engano, 2 dias antes e até 1 dia depois. E com isso você também, mesmo se você se expor a uma pessoa infectada, o risco diminui bastante de você se infectar. Pois é. Chama PrEP. E o tratamento hoje é bastante eficaz também, né? A pessoa aderindo ao tratamento, tem pacientes que ficam realmente curados da doença, que a carga viral é nula, né? E aí é importante dizer o seguinte, curado da doença, mas ele vai se manter com o vírus do HIV. Porque aí, agora para mim ficou muito bem claro. Eu tenho uma infecção através do vírus e quando esse vírus ele atinge o meu sistema imunológico, aí sim se torna uma doença. Porque aí, de fato, eu vou ter consequências. Essa é a diferença de ST para DST. Para DST. Perfeito, muito bem. Na prática. Gente, se vocês não estiverem entendendo, manda aí pra gente. Manda aqui no chat se tá tudo legal, se vocês estão conseguindo ouvir, entender, tá certo? Isso é muito importante, esse retorno. E hoje eu estou aqui, também acompanhando um programa. Municiada. Pois é. Mas vamos lá, porque a gente tem muito assunto hoje. A gente vai falar agora sobre HPV. E HPV é o seguinte, tipos de vírus, as verrugas, a relação com câncer, porque, assim, HPV é um assunto que atinge muitas mulheres, me corrija se eu estiver errado. Tem uma discussão bem pequena, né, em relação ao homem, em que pese o homem também ser acometido por esse vírus, né? Eu diria que de todas que a gente vai citar hoje, a HPV atualmente é a que tem a maior incidência. Então, assim, HPV também é um vírus, como é o HIV, também é transmitido, né, por via sexual.
Você tem mais de 100 subtipos de vírus e, lógico, que você tem os mais comuns, tá? E eles podem causar desde verrugas genitais até câncer. Então, câncer de colo de útero na mulher é um câncer que você vê, né? Um câncer causado por um vírus, ou seja, é um câncer que é altamente evitável se a gente se cuidar, né? Sim. Câncer de pele, câncer de pênis, câncer de garganta, câncer de ânus também. Todos esses estão relacionados a algum subtipo do HPV. E uma coisa que é importantíssima é que, devido a essa incidência e devido a essas doenças graves, é que foi desenvolvida a vacina para o HPV. Perfeito. Então, hoje existe a vacina do HPV. Essa vacina, inclusive, faz parte do calendário vacinal. É disponibilizada gratuitamente pelo SUS para meninos e meninas dos 9 até os 14 anos. Ou então até os 45 anos nos pacientes que são imunossupressos, ou seja, pacientes com HIV, pacientes transplantados ou pacientes com câncer. Então, aí se estende até a idade de 45 anos. Às vezes surge a pergunta, mas eu já tive uma verruga, eu sei que tem um HPV, vale a pena tomar a vacina? Minha recomendação é que sim, vale a pena. Tudo bem, você não vai se proteger contra aquele subtipo que você já se infectou, mas você pode se proteger dos outros subtipos. Exatamente. Isso é interessante. Então, de qualquer forma, vale a pena. E o HPV é uma das infecções das ISTs que não é a proteção, ou seja, você ter o sexo protegido não é certeza de que você não vai transmitir. Porque, às vezes, você pode ter lesões, né, verrugas, fora da área do preservativo. E o contato com a lesão pode transmitir, porque é na lesão que tem a maior carga viral. Inclusive no sexo oral. Inclusive no sexo oral. No sexo oral. Exatamente. Transmite. Exatamente. Então, tem essa questão da transmissão, não está só... Então, daí a importância, né, de você ir no médico, quando você tiver alguma suspeita, notou alguma lesão, alguma coisa diferente, poxa, será que será que não é? A importância de se fazer também um autoexame, né? Justamente para evitar a transmissão. Né? Sim, com certeza. E assim, eu tive uma situação, inclusive de uma amiga minha que é médica e que contou que chegou no consultório e que eu acho que é muito relevante a gente falar aqui, que é saber procurar o laboratório de confiança para que você, né, principalmente as mulheres, por exemplo, a gente faz sempre o nosso preventivo, né? Isso. O nosso Papa Nicolau anualmente, e ali ela pode, ao colher pode ver se tem HPV, exatamente. Então, pode fazer o pedido para ver se tem HPV. Exatamente. Normalmente, sem queixa, às vezes os médicos acabam não pedindo. Às vezes vai mais com sangue, exame de sangue, né? Enfim. Mas é importante que as mulheres, especialmente, né, elas pontuem isso e peçam para fazer. E aí ela me contou um caso de uma paciente que esteve no consultório dela, que ela fez, e aí a paciente escolheu um outro laboratório, e quando retornou ao laboratório, tinha dado assim, era resultado, tipo assim, eles pesquisaram o HPV de menor risco, porque são muitos tipos, como você disse, e o de alto risco. Então, o de alto risco dizia que não tinha nenhum, que era 0. E quando vinha para outros, apontava acho que era o 59, ou era o 68, uma coisa assim, do tipo. Sim. E aí, ou seja, se no alto risco, e o 68, o 59, ele é de alto risco. Então, se no de alto risco tinha negativo, não justificava na outra, que era para qualquer tipo, apontar aquele. Ela refez e verificou que não tinha HPV. Então, quer dizer, imagine o transtorno que criou isso na vida do paciente. Então, é uma coisa assim que, por essa história contada, eu gostaria de dizer que é preciso, e aí me confirme até se eu estiver errada, de buscar um laboratório realmente de confiança. E vou trazer outro gancho aqui, Dani. É importantíssimo que você falou, e aí a importância hoje em dia de você trabalhar com uma equipe que se preocupe com todos, com os mínimos detalhes. E aí vem justamente esse trabalho que a gente vem fazendo junto, que é o Saúde Conecta, esse serviço de concierge, que vai muito além de marcação de consultas, de marcação de cirurgias, que a gente acompanha, na verdade, a trajetória toda do paciente, né? Desde
pré-operatórios, exames pré-operatórios, exames de rotina, onde fazer tal exame. Qualquer dúvida do paciente é tirada durante toda a trajetória dele. Ele não é só, o problema dele não é só resolvido ali na consulta, no pré, no pós, então tem um atendimento pós-consulta também. Então, isso que é importante, porque às vezes o paciente vai ter uma consulta ali de 15, 30 minutos, surge uma dúvida depois e não tem meio para poder tirar. Exatamente. Né? E com isso, não, a gente acompanha toda a trajetória do paciente. Então, esse é um dado importante, né? Você ter pessoas, laboratórios de confiança que você pode sugerir que o paciente faça aquele exame para justamente não ter um transtorno desse. Né? Perfeito. Então, assim, fica aí a dica sobre HPV. E aí eu queria falar o seguinte, nos homens. Fale um pouquinho sobre o HPV nos homens, que eu acho que como você falou, é pouco discutido também. Exato. Então, e nos homens existe esse fator de risco para câncer de pênis. Né? A gente, o Gu também trabalha, né, no Hospital do Câncer e a gente vê casos assim realmente trágicos de câncer de pênis relacionado ao HPV que poderia ser totalmente evitável se aquilo fosse identificado numa fase inicial, né? Na fase que é uma lesão pequena. Porque quando são uma lesão pequena ou algumas lesões pequenas, um tratamento é relativamente simples. Você pode tratar com pomadas, pode tratar com ácidos, pode realizar a cauterização. Perfeito. Se a lesão for maior, pode fazer uma ressecção, manda para a biópsia, ver qual tipo, inclusive, de HPV que causou aquela lesão. Indica, né, a vacina para aquele paciente. O paciente acaba também aprendendo a identificar a lesão e evita, né, tem uma abstinência ali no período que identifica alguma lesão suspeita. Então, daí a importância de você educar aquele paciente seu, né? E educar antes da consulta. Então, muitos pacientes aqui acabam nos conhecendo antes, né, por conta do programa. Sim. Mas eles chegando já educados no nosso consultório, tudo muda. Sim, né? O engajamento é muito maior, eles já vêm com dúvidas que, né, não foram tiradas. Ou até que um programa desse que ele assistiu e que ele ficou com dúvida. Suscitou alguma Perfeito. coisa e pensou em algo. Poxa, então será que aquilo que eu tive era um HPV? Poxa, então se eu fizer um exame eu posso identificar se realmente foi. Quem tem HPV tem risco para outras ISTs, então é realmente muito importante. E os sintomas no homem, não tem um sintoma muito claro. Não, geralmente são as verrugas mesmo. São as verrugas mesmo. Por isso é importante. É o chamado condiloma, né? E o urologista é o médico ideal, é o especialista ideal para que o paciente masculino procure para poder entender. Muito bem. Eu sei que o nosso tempo, né? Aqui tem muita coisa para falar, tem muita pergunta, mas vamos lá, vamos falar assim um pouco rapidamente sobre a herpes genital, certo? A hepatite B e C, tá? Então, assim, um apanhadinho aí, o sífilis, gonorreia, enfim, para a gente entender quais são os pontos importantes, assim, Vamos lá. Simples e objetivo. Herpes também é um vírus, bastante frequente na população. Muito comum, inclusive. Muito comum. Se a gente for fazer o exame em todo mundo, 70%, 80% da população já se infectou em algum momento com herpes. Você tem basicamente dois tipos. Um tipo causa lesões labiais e o outro tipo lesões genitais. Geralmente parecem como umas bolhas que elas depois ulceram, viram feridas, podem ser dolorosas, inclusive. Também não tem cura atualmente, mas tem tratamento. E o tratamento deve ser feito no momento que o paciente tem a lesão. E pode ser feito também uma profilaxia para evitar que a lesão, né, fique reincidindo, principalmente naqueles pacientes que têm lesões de repetição, mais de 3, 4 casos aí por ano. Por ano. Por ano. Hepatite, também vírus, são vírus que podem causar doenças graves no fígado, né? A cirrose, o câncer de fígado, doenças com uma letalidade grande, né? Doenças que podem ser fatais, inclusive. Os principais é a hepatite B, né? E a hepatite C. Para a hepatite B, temos a vacina, né? A gente não tem cura atualmente, mas existe a vacina faz parte do calendário vacinal, geralmente ali no primeiro ano de vida, né? do nascido. E a hepatite C não temos vacina, mas temos cura com o tratamento. Então é importante, durante os exames de check-up, exames de IST, incluir essa avaliação. E sífilis aí já é uma bactéria, não é mais vírus, é uma bactéria que causa uma feridinha na região genital, no pênis ou na vulva, na vagina, enfim.
E ela não é dolorosa, por isso a diferença para o herpes. A herpes geralmente dói, a sífilis geralmente não dói. E o tratamento é feito com antibiótico e com uma penicilina, né? Inclusive, se não tratar, pode virar sífilis secundária e terciária, que aí são casos bem mais graves e podem ser fatais, exatamente. Nossa. E a última também, que é bem prevalente, que é a gonorreia. A gonorreia geralmente é uma bactéria também. Geralmente, nos homens, pode causar o que a gente chama de uretrite, que é uma infecção na uretra. E aí os sintomas são sintomas urinários, né? Dor para urinar, ardência, corrimento uretral, saindo uma secreção que pode estar ali manchando, com mau cheiro, manchando a roupa íntima. E, se não tratada, pode inclusive levar a uma estenose de uretra, que é um estreitamento do canal, né? E, em último caso, até o paciente não conseguir urinar por conta disso. Nossa. E nas mulheres, geralmente é assintomático. E esse é o perigo, porque quando não devidamente tratada, pode levar a uma doença inflamatória pélvica, levar a uma cervicite e levar, em últimos casos, até a infertilidade, né? A mulher tem um problema ali nas trompas uterinas e não conseguir ter filhos porque foi uma sífilis não identificada, foi uma gonorreia não identificada e não tratada corretamente. Nossa. Agora, assim, a gente sabe que herpes é muito comum, né? E, assim, no carnaval, a galera beija, né? Sai beijando, assim, distintamente. É um negócio, assim, depois que a gente fica mais velho, que a gente fica nos bastidores olhando a cena, a gente fala, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Porque acaba de beijar aquela mesma pessoa vai andando, beija mais 3, beija mais... E aí, agora não é mais assim, um beijo o outro, é 3 beijam, vamos 4. falar a verdade, é bom. É bom, né? É legal. Mas, na época de solteiro, eu tô brincando, era quietinho. Mas assim, deve ser legal realmente, né? Todo mundo ali na festa e tudo mais. E depois que passa o carnaval, normalmente as pessoas procuram mais. Chega no consultório, na chega. boca. Chega não sei demais. se talvez nas partes genitais, mas eu quero dizer mais boca porque eu tô falando dessa questão do beijo. Sim. Né? Que é incontrolável, que encontra... Né? Hoje a gente está numa sociedade muito que eu digo que as pessoas gostam de pessoas e tá tudo bem, não tem nenhum problema com isso. Mas a gente sabe que isso aumenta muito, né, a transmissão de doenças, né? Então, essa questão do herpes, né? Principalmente... Como evitar, gente? Como evitar? Assim, né? Porque... assim a conta é uma ciência, nesse ponto aí, é matemática. Então, assim, multiplicidade de parceiros, obviamente, vai levar a um maior risco de infecção. Né? Isso aí não tem como controlar. Sim. Então, assim, sei lá, idealmente, se você tiver, optar com sua parceria em ter uma relação desprotegida, o ideal é que você faça exames, né, preventivos, justamente para você saber quais infecções que você tem, se elas estão ativas ou não, se tem risco de transmissão nesse momento ou não, né, para você se proteger e proteger sua parceria. Né? Interessante. Mas pode acontecer. Ou seja, agora, por exemplo, no carnaval, porque a gente falou que... E aí é uma pergunta, o herpes, a herpes, né? Assim que fala? A infecção. Então, se... a infecção ou o vírus da herpes. O vírus da herpes. Então, assim, digamos, tem carnaval. Então, eu faço um exame antes e eu vou saber se eu não estou com o IgM, que é o ativo. Isso. Eu só estou com o IgG, sinal de que eu vou beijar e não vou transmitir. Não vai transmitir. Certo? Exatamente. Obviamente que você pode sair de lá com seu IgM estouradíssimo. Exato. Porque alguém pode estar ativo e fazer com que o seu organismo, o vírus que está ali guardado também ative. Porque às vezes tem lesões que são bem identificáveis. Sim. Né? Lesões assim, labiais ou genitais bem identificáveis que você olha e, poxa, aqui tem alguma coisa errada. Não... Vou dar uma segurada aqui. Você consegue olhar depois de muitas bebidas. Então tem isso também. Gente, né? Pois é. E às vezes tem lesões que são muito pequenas, que mesmo se você ali não tiver, né? Mesmo se você estiver bem atento ali, você não vai conseguir. As lesões normalmente são fora ou pode acontecer? Pode acontecer dentro também, pode né? Acontecer na e ser confundida com uma afta, por exemplo? Pode, né? Pode sim. Então, é muito importante que se faça realmente os exames, né? E aí, até passando por essa questão dos exames, né? Quais os exames que, assim, eu quero todo ano
me preocupar com isso e fazer esses exames. Óbvio que você precisa ir ao seu médico, seja homem urologista, mulher, a sua ginecologista, e pedir isso. Quem tem um acompanhamento, normalmente já se tem, por exemplo, eu mesmo, anualmente, a gente faz todos os exames, desde ultrassom, como as questões de laboratório. Mas, assim, eu acho importante que o paciente tenha noção do que ele precisa, do que é importante para ele. Mas, assim, quais os tipos de exames que você recomenda como check-up, digamos assim? Pronto, então. E assim, eu não é nem porque estamos aqui no programa, mas meu modelo de check-up de rotina já vai lá no exame de sangue a pesquisa de ISTs. Obviamente que eu pergunto ao paciente se posso solicitar e geralmente, já vou coletar sangue, então sem problema, pode colocar. Então, num simples exame de sangue a gente já consegue avaliar herpes, a gente consegue avaliar HIV, a gente consegue avaliar o herpes, HTLV, que é uma outra menos incidente. No exame físico, a gente consegue identificar, né, numa genitoscopia, que a gente chama, consegue identificar lesões suspeitas, né, para HPV, herpes, enfim. Sífilis. Quando o paciente tem alguma queixa, a gente pode fazer avaliação tanto da urina quanto de alguma secreção, se o paciente tiver secreção. Nas mulheres, como você citou anteriormente, além disso, existe o exame do preventivo, né? O exame da colposcopia, o exame de colo de útero, que também é coletada a secreção ali para avaliação de HPV, dentre outras ISTs. Então, você vê que com exame simples, às vezes só exame de sangue, de urina, você já consegue identificar uma infinidade de ISTs e que, se forem assintomáticas, você trata, resolver o problema, diminuir o risco de transmissão, o paciente já está ciente que foi infectado, ele já vai se preocupar com um autoexame e preocupar com ele mesmo e com uma parceria. Né? Isso que eu acho que é importante na consulta, né? E é você descobrir, porque, como você falou, não precisa ficar apavorado, porque o importante é saber que hoje existem diversos tratamentos, né, que vai fazer você conviver com isso de uma maneira muito mais tranquila. E aí, eu tenho uma pergunta aqui de Sara, que está nos acompanhando lá pelo YouTube, que é o seguinte: as crianças nascidas das mães que têm ISTs podem desenvolver outras doenças ou somente o mesmo vírus da mãe, tipo, a mesma doença da mãe, né? Então, se for transmitir, por exemplo, uma mãe que tem HIV e não sabia, por exemplo, ou herpes ou HPV. Então, durante a gestação, ou parto, ou às vezes até na amamentação, ela pode transmitir. Não quer dizer que a criança vai desenvolver aquela doença, pelo menos naquela fase ali. Ele pode ficar com esse vírus aí e futuramente desenvolver doença, futuramente aparecerem lesões, o que é até uma situação mais perigosa, porque imagine aí, a gente está falando aqui de população adolescente, digamos que um paciente se infecte com 20 anos. Ele vai viver, né, idade média ali até 80 anos. Então, são 60 anos para acontecer alguma coisa. Imagine no feto, né, numa criança. São 80 anos ali para desenvolver alguma coisa. Sim. Então, o risco se torna maior ainda. Né? Então, por isso a importância do pré-natal de exame preventivo. Né? A gente sempre foca aqui, desde o primeiro programa, que nosso foco é a prevenção, é prevenindo que a gente consegue o melhor resultado possível. Então, o pré-natal nada mais é do que uma prevenção do parto. Perfeito. E entram justamente os exames para que você, né, diminua ou não tenha essa transmissão para seu filho, sua filha. Perfeito. E quando as pessoas esquecem se tomou ou não a vacina, por exemplo, hepatite B e C, esqueci se tomei ou se não tomei. Ótimo. No exame de sangue você consegue identificar, porque às vezes o que pode acontecer é que ela pode ter tomado, inclusive, mas depois de um certo tempo ela não está mais protegida. Perfeito. Então, no exame de sangue, a gente consegue identificar como se fosse essa carga aí de imunidade e orientar um reforço. Perfeito. Olha, sua carga aqui, você não está imune nesse momento ao vírus da hepatite. Vá num posto de saúde, de novo, é uma vacina que é gratuita, é disponibilizada. Para qualquer idade, né, doutor? Para qualquer idade. Perfeito. Aí basta ele, nesse caso, chegaria com o resultado do exame, né, e com uma requisição simples médica, para ele poder tomar o reforço ou até fazer um novo esquema. Né? Então, uma coisa simples. Né?
Ah, muito bom. Gente, esse assunto é um assunto, assim, no meu ponto de vista, que tem muitas dúvidas, né? Dúvidas e tabus, né? Porque tabus. A questão toda é que muita gente ainda acha que tem a vergonha, né, de saber que tem, porque, sei lá, no passado aí recente, era considerado como aquele paciente, aquela pessoa, poxa, você se infectou, então você não se cuida, você é uma pessoa promíscua, Exatamente. suja e tal. Então, infelizmente, isso acabou afastando, né, as pessoas, né, dos consultórios e da informação. Sim. E não é isso que a gente quer, né? A gente não deve ser um tabu, é uma infecção, pode acontecer como qualquer outra. O paciente tem que saber que tem que saber identificar, tem que saber que tem tratamento e se proteger e proteger o outro. Eu acho, assim, até que hoje é muito difícil, né? E até falando da herpes, que é o mais popular, é muito difícil hoje você se proteger de algumas infecções, exato, né? Às vezes é muito difícil mesmo. Às vezes é muito difícil, porque se a gente pensar que... E aí a gente entra aqui no nosso terceiro bloco, que é para falar sobre a prevenção e cuidado. A gente sabe que a gente pode se prevenir com a camisinha, por exemplo, é um tipo de prevenção muito eficaz, digamos assim. Mas, assim, durante a nossa conversa, a gente percebeu que tem outras coisas, né, que... Não é 100%, né? Que não tem como. Por exemplo, preliminar, como é que você vai fazer uma preliminar com um preservativo? Não tem como. Então, você deixa de fazer a preliminar. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter a consciência dos atos, os riscos que a gente está correndo, né, com aquele ato que a gente faz, seja qualquer que seja, e, a partir disso, qual a consequência se esse risco realmente ocorrer e acontecer. Então, eu acho que a ideia aqui é exatamente essa, porque na prevenção, por exemplo, eu tenho uma pergunta aqui que é o seguinte: quais as melhores formas, né, de prevenção? Porque a gente sabe que a camisinha ela é realmente um excelente método, mas a gente sabe que ela não é assim... para todas, né? Para todos os tipos de ações, digamos, preventivas. Então, a gente parou nesse ponto aí. Então, Dani, a melhor forma de prevenção é a abstinência. Ou seja, não tenham... Não transem, fazem o seguinte, vocês fazem tudo sozinho, que vocês já se conhecem, já entendeu? conhece o corpo, pronto, ninguém pega mais nada. Pronto, para as mulheres a gente resolve ali com vibrador. Né? Exato. Os homens têm as mãos. Então, olha. Logicamente é uma brincadeira aqui, ninguém vai defender isso, né? Se relacionar é qualidade de vida, então isso não cabe. Mas, dito isso, assim, o preservativo é uma forma de evitar, né? Ele não é 100%, mas consegue evitar várias ISTs. A questão também de exames preventivos, né? Ou seja, pré-natal, quando a mulher está gestante, ou exames ali rotineiros de check-up, seja ali 2 vezes por ano, porque nesses exames você consegue identificar se o paciente já foi infectado, se a infecção está ativa ou não, se tem alguma lesão suspeita ali, você já consegue, né, um médico experiente já consegue dar o diagnóstico e já fazer o tratamento, educar o paciente, né, para que quando ele identifique alguma outra alteração, já de pronto procurar, já saber que ele está infectado. Como eu disse, as vacinas, exatamente, quando a gente falou aqui da hepatite, a vacina do HPV, que, poxa, inclusive, falando em relação à vacina do HPV, outro dia eu solicitei para um paciente a vacina, ele já estava fora da idade, então ele buscou particular, só que antes ele foi no posto de saúde, e aí o posto de saúde, não, tudo bem, você está fora da idade, mas está sobrando aqui. Nossa, que informação. Se está sobrando é porque o pessoal não vai, entendeu? Perfeito. Então, os meninos e as meninas, de novo, né, dos 9 aos 14 anos, é distribuída gratuitamente pelo SUS. Então, se vacinem, porque HPV é uma doença que pode causar câncer, é uma doença que pode ser fatal. E a gente precisa parar com isso de que é criança e que aí, é criança. Não vai ter a vida sexual ativa, né? E hoje em dia, cada dia... Isso é uma prevenção para o futuro, inclusive, para elas, né? E esse futuro, inclusive, tem sido cada vez mais encurtado, né? Hoje em dia... Sem dúvida. Hoje as meninas estão engravidando com 12, né? Já tendo relação sexual com 10. Exatamente.
Fora os estupros que acontecem também. Exatamente. Né, violência sexual aí, né, doméstica, inclusive. Então, é importante realmente a gente parar com isso, daquele tempo antigo, de que não se fala sobre isso com as adolescentes. Tapar o sol com a peneira, Exatamente. Esconder o problema para debaixo do pano. Perfeito. Não. Perfeito. A ideia é, como a gente falou, né, desde o primeiro programa, a prevenção é a alma do sucesso. Perfeito. Gente, deixa eu só olhar se tem mais alguma pergunta aqui, mas eu acho que não tem perguntas, né? Não tem aqui. Lembrando que o programa vai ficar disponível aí no YouTube. Sim. Né? Depois, para quem não pôde assistir, né? Tá no horário de trabalho, tá fazendo alguma coisa, então assiste depois a gente aí, lavando prato, na academia, pelo menos é assim que eu É assim que eu escuto também. Às vezes a gente vai pegar uma estrada e... Isso, né? Exatamente. É muito então, vai ficar disponível. Depois os cortes vão estar disponíveis no nosso canal, então já sigam aí o canal. Sim. Acho que surgiu uma mensagem aí, viu? Surgiu aqui, deixa eu só dar uma olhadinha. Tá, como é que eu vejo aqui? Vamos lá. Só... Então já bota para seguir a gente aí no canal do Instagram, para poder, inclusive, mandar as dúvidas e ver os cortes, né, que a gente vai fazer. Muito, ó. Jaiane Oliveira, que está acompanhando a gente aqui, pergunta o seguinte: é possível contrair ISTs através de objetos compartilhados? Muito boa essa pergunta. Muito boa, Jaiane, obrigado pela pergunta. E sim, é possível sim, né? Materiais, às vezes médicos ou odontológicos que não foram bem esterilizados, materiais como talheres, copos, né? Se você teve ali um contato logo depois da pessoa e a pessoa está com a carga viral alta, você pode sim se infectar com algumas ISTs. Não é o mais comum, tá? De longe não é o mais comum e não é o de maior risco, mas existe essa forma de transmissão. Então, precisa saber, obviamente, que você também não vai viver em pânico e com medo de tudo, né? A ideia não é essa. Mas, infelizmente, sim. Né? É que é isso, a gente não tem como descartar 100% quando a gente está falando de um vírus, quando a gente está falando de secreções, né? Quando a gente está falando de contato. A gente viu o Covid, né? Recentemente. Sim, por mais que a gente se protegesse... Que é um vírus também. Exato. Por mais que todo mundo ficasse confinado em casa, a coisa, né? Só foi realmente erradicar ou baixar para níveis muito baixos depois de vacina e tal. Então, é impossível você zerar o risco. Sim. Né? Mas você pode se proteger. Sim, perfeito. Assim, eu acho que agora no carnaval, as mulheres podem exigir. Assim, você fez os seus exames de laboratório? Sai aqui e bota o exame aqui, meu filho. Ó aqui o exame, né? Ó. Mas se for ter relação desprotegida, o ideal é que sim mesmo. Sabe? Sim, né? Porque, poxa, aí pelo menos você já tem a parceria, né? Os dois ali já tem uma boa noção. Olha, não tenho, ou então tenho, mas só estou contaminado, nesse momento não estou transmitindo. E se não, aí o ideal é, pelo menos para minimizar o risco, é o uso do preservativo. Perfeito. E assim, gente, as mulheres, elas têm um pouco mais de noção do que os homens. Eu preciso dizer isso, não tem... Muito mais. Muito mais, né? Muito mais. A gente consegue ser mais racional. Então, por favor, mulheres, né? Vamos ser as protagonistas, né? De paralisar, às vezes, essas ações que são, assim, impensadas mesmo. E a gente sabe que a gente, assim, acolhe, mas não é o correto, né? De estar naquele momento ali de emoção e esquecer que depois o prejuízo pode ser muito, muito maior. Mas caso aconteça, já vi casos assim de pessoas terem relação uma vez, né? E aí contrair realmente o vírus de todas essas doenças, ou a própria bactéria mesmo, né? Que é o sífilis. Então, mas assim, é isso. Mais uma vez, a nossa ideia é trazer aqui que você fique tranquila. E eu falei que a gente ia falar sobre um pouquinho da questão psicológica. Obviamente não é a sua especialidade, mas eu acredito que é muito importante. Tem pacientes que, e aí você pode confirmar isso, que chega no consultório com um psicológico muito abalado em função disso. Eu acho que é importante um acompanhamento, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma, né? Perfeito. O acompanhamento com um profissional específico, com um psicólogo, faz toda a diferença, porque
E muito por conta da desinformação. Então, quando o paciente, algumas ISTs, quando o paciente recebe o diagnóstico, Ave Maria, parece que você está dando um diagnóstico ali de uma doença incurável. Tá acabou com a vida, acabou com a vida. Sentença de morte. Eu peguei isso e fica, inclusive, às vezes chateado com a parceria. Ah, foi aquela, foi aquele e tal. Então, pode gerar problemas, inclusive conjugais ali, né? Então, a gente tem que saber lidar com isso. Não é nossa especialidade de formação, mas a gente tem que aprender e saber lidar com essas coisas para não gerar nenhum problema na relação, né? Não existe isso de apontar a causa, de não, foi ele que transmitiu para... Até porque a gente não tem como ter certeza, né? Sim, sim. Quem é o caso índice, quem foi que se contaminou primeiro. Então, olha, isso aí, até assim, para a gente fechar a questão das perguntas, né? A gente está chegando realmente ao final do programa, mas assim, em uma das minhas leituras, eu vi um artigo falando que o vírus do HPV, por exemplo, ele pode ficar incubado ali por muitos anos. E você nunca saber que tem. Então, isso traz, às vezes, um desconforto, porque assim, o parceiro, se for o homem que tenha sido diagnosticado, aí a mulher vai e faz, às vezes ela não tá. Isso. E aí fala assim, como assim? De onde veio isso? Nós somos casados há tantos anos. Já me deparei com várias situações no consultório de chegarem o casal e a esposa assim, tipo... Sabe, com aquele olhar de inquisição, assim, diga aí agora pro doutor como é que você pegou isso aí e tal, sabe? Nossa, e aí? E assim, ela praticamente com certeza de que ele está tendo um relacionamento extraconjugal, de se contaminou fora, porque ela não tem. Mas não tem como saber, né? Como a própria nomenclatura se diz, são infecções sexualmente transmissíveis. Isso pode ter acontecido ao longo da vida, né, daquela pessoa. Inclusive mais antes jovem. do casamento. Exatamente, né? antes. E aquilo ficou incubado. E por algum motivo, geralmente por uma queda da imunidade, algum processo psicológico, estresse que ele está passando, a doença só foi se manifestar nesse momento. Não quer dizer que ele se infectou agora, que ele está tendo algum relacionamento extraconjugal ou algo do tipo. Perfeito. Ricardo, doutor, você traz as histórias e aí começam a vir outras dúvidas e outras perguntas que eu acho interessante. E aí, assim, essa coisa do estresse, né? Do estresse, da ansiedade. Ansiedade hoje é um assunto, inclusive, que é falado porque está cometendo aí a sociedade vive muito ansiosa, até em função da tecnologia, é tudo muito rápido. E quando algo demora mais do que 30 segundos, ninguém vê, né? E já quer outra coisa, enfim. Isso pode, inclusive, trazer algum vírus desse né, à tona, digamos assim, né, no meu linguajar de paciente. É tudo... Hoje a gente sabe que na medicina é tudo psicossomático, ou seja, é o nosso sistema nervoso central, nosso cérebro que comanda o nosso corpo. Perfeito. Então, se a gente está passando por um processo ali emocional, de estresse, de ansiedade, isso tudo pode desencadear a doença, a manifestação da doença, né? Então, pode começar realmente dali. Então, por isso que o tratamento multifatorial, ou seja, um acompanhamento também com o psicólogo, é essencial e faz parte do tratamento. Perfeito. Vamos, né? Se a gente deixar, a gente vai passar aqui 1 hora. Quer dizer, já passamos 1 hora, a gente vai passar 2, 3, porque realmente é um assunto muito interessante e que, na medida em que a gente vai conversando, surgem outras dúvidas. Mas a gente tem lá o nosso canal, né, no Instagram, que é o Urologista Responde. Lá a gente também vai colocar alguns cortes, né, dessa gravação. A gente vai... Tem o canal direct, onde tem realmente as dúvidas. Entendam que lá não é um canal de consulta, mas se tem alguma dúvida e os médicos eles conseguem responder, isso será feito tranquilamente. Se não, a gente inclusive recomenda, e lá já faz inclusive todo o atendimento e direcionamento para o Saúde Conecta, que é um dos nossos apoiadores e patrocinadores, tá? Então, a gente, né, estamos chegando ao fim. E sempre que a gente chega aqui ao fim, a gente dá dicas, né? Dicas e que não necessariamente estejam só relacionados à saúde, né? Às vezes a gente dá dica de livro, às vezes a gente dá dica, né, de comida, enfim. Doutor Augusto não está aqui hoje porque ele sempre traz uma novidade, um esporte aí, né? Ele está praticando. Exato. Mas, assim, qual é a sua dica de hoje? Minha dica de hoje, pensando aí em carnaval, em música, em festa, eu vou indicar Bom, carnaval não precisa nem indicar, né? Pelo amor de Deus, né? Todo mundo já sabe, mas eu vou indicar um show que vai acontecer logo depois do carnaval, dia 15,
que é o show de Gilberto Gil, a turnê de encerramento dele. Pô, Gilberto Gil ícone. dispensa comentários aqui. É um monumento cultural, né, da nossa Bahia. Então, teve agora o de Caetano Bethânia, então eu vou indicar o de Gilberto Gil, que vai ser dia 15 de março, na ressaca do carnaval, praticamente. Aí. Pois é, meu Deus, Salvador, a gente começa a festa em novembro, termina em março. As pessoas dizem que o ano começa depois do carnaval. Esse carnaval desse ano vai terminar em março, meu Deus, já com o trimestre do ano concluído, né? Gente, bom, a minha dica de hoje é uma coisa, inclusive, que eu faço já há 2 anos, que é curtir carnaval de rua. Eu amo o carnaval de rua. A gente sabe que o Carnaval de Salvador tem muitos atrativos, camarotes maravilhosos, seguros. Gosto também bastante dos blocos. Mas eu já tem 2 anos em que eu me fantasio. Eu sempre escolho uma fantasia que eu gosto. Né? Já tem 2 anos que eu faço isso. Em casa eu tenho uma caixa de fantasia. Já sabe desse ano? Então... Não quer falar ainda. Aguardem. Aguardem, Eu já saí de Mulher Maravilha, de Barbie. Então, assim, eu acho que eu acho muito interessante, porque carnaval é isso, né? Então, a minha dica é escolha uma fantasia que te represente, vá pra rua, né? Eu acho que é muito legal da gente curtir. Eu gosto muito ali da parte do final de Ondina, eu acho muito seguro, mesmo, né? Então, assim, se divirtam bastante. Busquem, inclusive, se proteger de todas as formas, né? Eu sempre disse para minha filha que é importante a gente saber até onde a gente consegue ir com a bebida, né? Conhecer as pessoas que estão ali do nosso lado. Eu acho que é muito importante isso, você se autoconhecer e vai pra rua e se divirta e coloque a sua fantasia. Meu Instagram é @Danila_Maia, então me sigam lá para saberem qual vai ser a fantasia desse ano. Esse ano vai ter uma novidade, ano passado... Ou então já podem até fazer apostas, hein? Acho que ela vai de tal coisa. Pois é, então esse ano a gente vai trazer aí, eu vou tentar... e todos os dias, inclusive, a gente está quase fazendo uma cobertura para um outro site. Então, enfim, vem novidades. A gente vai repostar no canal do Lojista Responde também, essa fantasia. Meu Deus, mas acho que não, viu? Acho que não. Enfim, mas é isso. Eu quero agradecer aqui, né, por acompanhar a gente. Pedir, inclusive, que vocês encaminhem um link para todo mundo que vocês conhecem. Tirem foto quando estiverem assistindo, marquem a gente. Isso tudo nos ajuda a levar mais conhecimento a mais pessoas e tornar a nossa sociedade aí muito mais saudável, né? Tanto é que essas informações têm trazido para a gente uma maior expectativa de vida. A gente tinha uma expectativa de vida em anos atrás, né, muito mais baixa do que hoje. Então, isso assim, está muito atrelado em relação à qualidade de vida mesmo, de saúde. As pessoas estão se cuidando mais porque estão tendo mais informação. A gente sabe que o conteúdo educativo é um conteúdo que a gente tem uma dificuldade de engajamento, porque muitas pessoas buscam ali a rede social muito mais para se divertir. Então, os memes, eles têm um engajamento maior, mas a gente precisa ter essa consciência de que conteúdo de qualidade, né, depende da gente alcançar mais pessoas. Então, eu peço essa ajuda de vocês, tanto no YouTube quanto no Instagram. Quero te agradecer mais uma vez. Obrigado a você, Dani. Nos sigam aí para mais novidades. Agora o canal de novo, o canal já do Instagram. Nos sigam lá, mandem suas dúvidas, compartilhem, mandem para seus amigos e conhecidos. Em breve também nas outras plataformas aí, nos sigam aí. E sugiram também mudanças. A gente está sempre acolhendo aqui as sugestões de vocês aí. Sim, verdade. Muito obrigada mais uma vez e até o próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.